Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Este é o nosso pontinho de encontro, onde juntos abrimos a Palavra de Deus e conhecemos mais da vontade de Deus para a nossa vida. Ao longo de vários programas temos vindo a estudar o tema de Deuteronómios. Se não assistiu, se quiser assistir, utilize as plataformas digitais da RCS, também da Novo Tempo, para poder assisti-los, porque têm sido muito interessantes. E hoje vamos continuar a desenvolver o tema de Deuteronómios. Temos connosco hoje o João Leitão, um amigo que vem trazer-nos então esta ajuda para nós desfrutarmos deste tema. João, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço imenso estar aqui convosco. E com a ajuda então de João vamos ter a oportunidade de estudar ou continuar a estudar Deuteronómio. João, eu gostava já de começar por pedir-te para podermos fazer um pequeno apanhado, um pequeno resumo daquilo que vai ser então o nosso tema de hoje. Portanto, basicamente o tema desta semana, Deus aconselha os israelitas a não discriminar o estrangeiro que está dentro das suas portas, e convida-os a relacionar-se com eles, com os estrangeiros, sem preconceitos, e também salvaguardando aqui os seus direitos, os direitos que o estrangeiro tem no meio do povo de Israel. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Deuteronómios no capítulo 10, no versículo 19, e este será então o versículo que servirá de base para o nosso estudo de hoje. Volto a repetir, Deuteronómios 10, no versículo 19, e diz: Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Então, ele faz-nos aqui este convite a amar o estrangeiro. Mas será que, para além deste convite, o próprio texto, a própria Bíblia, o próprio Deus vai nos dar pistas de como fazer isto? Sim, sim. Tem aqui algumas pistas, e logo em Deuteronômio 10, 16, e este texto, esta expressão é recorrente na Bíblia, diz: circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Portanto, a semelhança da circuncisão na carne, não é? que era feita aos meninos no 8º dia, portanto, aqui Deus convida a nós a fazermos esta circuncisão do coração. Como é óbvio, fisicamente nós não conseguimos fazer a circuncisão do coração, não é? Mas é um convite à introspecção, nós meditarmos no que é a nossa vida e talvez colocar de parte aquilo que se pode colocar de parte, não é? E para isso devemos convidar Deus a estar connosco, para ele próprio nos circuncidar o nosso coração. E esta expressão também é acompanhada de uma outra expressão, que é: não endureçais a vossa cerviz. Ora, a cerviz vem de cervical, não é? Que é a nossa cervical. E quando nós estamos com a cervical direita, aqui na Bíblia é quase um sinal de altivez, de rebeldia, de teimosia, não é? E então Deus quer que nós sejamos humildes, porque, como diz aqui o texto, eles também já foram estrangeiros. E a primeira coisa que nós devemos fazer é uma análise também à nossa forma de viver e ao nosso comportamento. E a forma como nós olhamos para as outras pessoas. Quando nós estamos no intensos, é uma boa maneira de explicar isto, é quando estamos extensos, fica-nos a doer aqui, os ombros, e ficamos com dores no corpo, que estamos muito... E Deus diz: façam as coisas com a tranquilidade que eu vos dou, que é para não ficarem com dores. Exatamente. Mas acima de tudo, para que o vosso comportamento seja. Então, estes dois conselhos que aqui abaixo de nos falar, tanto de olhar e fazer uma introspeção ao nosso coração, à forma como amamos, não é? Como somos amados, e depois a nossa própria postura, não é? Se não ser uma postura muito firme e demasiado rígida, então aqui já é uma ajuda para o estrangeiro, não é? Para compreender o estrangeiro. E é nesse ponto que eu gostava. Como é que nós conseguimos amar o estrangeiro então? Logo em Deuteronômio 10, 17 também Deus diz o seguinte, podem acompanhar, diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita o suborno. Ora, logo aqui, portanto, nós temos que contextualizar, não é? O povo de Israel, ele sai do Egito, não é? Ele era, para além de ser estrangeiro lá, ele era escravo, não é? O que Deus pede é para ser tolerante, não é? Que eles iam ser tolerantes. E Deus aqui diz assim: olha, atenção, eu sou o Deus dos deuses, eu sou o Deus que criou tudo. E eu, se sou o Deus que eu criei tudo, eu não faço acepção de pessoas. E eu gostaria que vocês me imitassem. Não façam acepção de pessoas. E para além disso, portanto, se Ele é meu Criador, não é? Se eu fui feito à sua semelhança,
o estrangeiro também foi feito à semelhança de Deus. Portanto, eu sou semelhante também com o estrangeiro. Portanto, ele não é maior do que eu não sou maior do que ele. E, portanto, isso coloca-nos aqui num patamar devemos colocar aqui num patamar de igualdade para com o estrangeiro. E é aí que nesta base que Deus nos diz, olha, ama o estrangeiro. Não lhe dificultes a vida. É neste ponto, que, portanto, dizendo aqui que Deus é o Deus Criador e que nós devemos imitar esse Deus. Não é? Exato. Nós olhamos bem, e não sei se tu concordas comigo, mas infelizmente quando nós olhamos para a história da Terra nós vemos que aquele que é oprimido torna-se opressor. E Deus está a dizer, então, aquilo que não gostas que façam a ti, não faças ao outro. Tu viveste esta experiência, sabes o que é ser maltratado, sabes o que é, agora faz com eles como eu faço contigo, com amor. Porque se eles olhassem e se lembrassem que era o Deus Criador que os libertou e que não foi pela força deles, eles não se viam superiores. Mas como eles viram-se atravessar um mar vermelho, viram-se os outros todos a serem derrotados, aquilo cresceu dentro deles e Deus estava a dizer, não deixem que isso cresça, porque todos eles fazem parte do meu povo, não é? E eu estou a cuidar de vocês, mas eles podem ser meu povo também, se eles me aceitarem. Exato. Às vezes esta questão de nós nos esquecemos e eles esqueceram-se de quem é que os libertou. Tu falaste aqui numa coisa importante que é o bullying, não é? Quase, não é? Às vezes aquele que já foi alvo de agressão passa a ser também agressor futuramente. E aqui era o que Deus queria evitar, justamente isso. Porque, vamos lá ver, o povo de Israel esteve aqueles anos todos, e nós vamos ver já agora a seguir. No Egito, não é? Teve tanto tempo no Egito que quase que podemos dizer que eles tinham esta cultura, esta subcultura israelita, mas basicamente eles eram mais egípcios, quase. Eles tinham todas aquelas ideias, toda aquela forma de viver. E isso não é fácil, depois retirá-los daquele meio, não é? Tanto é que depois o povo de Israel era um povo que estava sempre a murmurar, estava sempre a pedir, olha, Moisés teve que ter muita paciência para com eles, não é? Nós vemos, por exemplo, e agora estavas a falar nisto, o povo hebreu estava mais ou menos como os filhos dos imigrantes portugueses quando estão a viver há muitos anos lá, só vêm cá no Natal, então a cultura portuguesa para eles é uma cultura muito estranha. Eu lembro-me disso porque eu tenho familiares que vivem e é isso que era a vivência deles. Eles tinham lá, eles sabiam que era um povo, tinham um bocadinho da cultura porque em casa se falava de outra coisa, mas a cultura que os circuncidava e aqueles que os circulava era a cultura egípcia. Então eles deviam-se lembrar que eles tinham sido estrangeiros no Egito e que isso devia ser a base da forma como eles deviam tratar os outros e eles deviam, acima de tudo, ser um exemplo. Exatamente. Oh, Rita, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu próprio, falaste de português no estrangeiro, eu próprio sou filho de imigrante, imigrante com E. Portanto, os meus pais foram imigrantes num país europeu e apesar de dos meus pais estarem bem integrados naquela cultura, naquela sociedade, havia sempre aquelas piadas, havia sempre aquele olhar, não era o João, era o português, o João. Portanto, havia sempre qualquer coisa, portanto, havia sempre aquelas piadas, aqueles clichês que estão ligados à imigração. E isto faz com que o estrangeiro se sinta mais estrangeiro ainda, não é? Ainda se sinta mais longe, mais distante das pessoas que estão ali ao lado. Que podiam ter uma atitude um bocadinho diferente. Deviam pensar, será que eu, por estar a dizer isto, estou a contribuir ou não? E isso, às vezes, a delicadeza falta um bocadinho aqui. E Deus queria prevenir justamente isto. Então, estava-lhes a dizer, não se esqueçam daquilo que vocês passaram, porque agora chegou o momento de vocês terem a vossa própria terra, mas antes disso, lembrem-se do que é ser estrangeiro. Lembrem-se do que é ser aquele que está fora do seu contexto. E lembrem-se disto principalmente numa circunstância que é difícil, que é parte do julgamento, não é? De julgar. Quando tu vais perto de alguém com uma cultura diferente, com uma forma de estar diferente, com uma religião diferente, cuidado com o julgamento que fazes, não é? A forma como julgas. E é neste sentido que agora Deus também lhes vai dar conselhos e também lhes vai chamar a atenção. Podes explicar um bocadinho melhor? Aqui a questão deles serem estrangeiros, portanto, já Deus tinha, se formos a Gênesis 15:13, já Deus tinha falado com Abraão e já tinha dito, olha, Abraão, a tua descendência havia de ser uma descendência de estrangeiros. Como estrangeiros. Portanto, não era nada de novo que o povo nunca tivesse ouvido.
E agora saltando para esta questão do julgar justamente, Deus sempre quis que Israel fosse um povo especial, não porque eles eram se tivesse alguma coisa especial em si, não, porque tinham como Deus, o Deus como Deus deles, né? E Deus sempre quis que eles fossem a luz das nações, um exemplo para as nações. E isto também passava no o trato que eles tinham para com os estrangeiros, o modo como eles tratavam. E Deus, em Deuteronômio, temos aqui alguns versículos que nós podemos ler, e vamos ler agora, eu convidava-vos a ler, em Deuteronômio 1,16, por exemplo, em que diz o seguinte: nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre os vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e o seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Portanto, logo aqui lança aqui as bases para não discriminação, ou seja, para a salvaguarda dos direitos do estrangeiro. E depois há outro versículo, vamos trazer aqui mais dois para completar um pouco. Por exemplo, Deuteronômio 24:17, que diz o seguinte: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Estas três pessoas, né, o órfão, a viúva e o estrangeiro, não é só em Deuteronômio que aparece, mas aparece ao longo da Bíblia. São as pessoas mais frágeis da sociedade, não é? Naquela Se nós altura, olharmos, o órfão não tinha pais para cuidar dele. A viúva, numa postura de mulher e sem nenhum homem que cuidasse dela, estava numa posição inferior. E muitas vezes o estrangeiro, simplesmente pelo facto de ser estrangeiro, ele também era colocado numa posição inferior. Exatamente. Eram aqui a franja da sociedade e os direitos não havia uma segurança social como há hoje, não é? Como há hoje. Embora o povo de Israel tivesse aqui, Deus tinha dado aqui umas indicações justamente para salvaguardar os direitos destas pessoas. Mas não é fácil e Deus quer justamente salvaguardar e Ele pede: atenção, vocês já foram estrangeiros, tratem como deve ser o estrangeiro, a viúva e o órfão. E vai ser mesmo, vai-lhes mesmo dizer, se nós vimos Deuteronômio 27:19, vai-lhes dizer as coisas de uma forma assim bem dura, porque quando lhe vai dizer maldito é aquele que fizer isso, não é? Exatamente. Maldito aquele que oprimir a viúva, o órfão e o estrangeiro. E isso é muito importante eles perceberem isso. Tudo isto neste contexto de saída da escravatura não é fácil porque eles queriam, de certa forma, descarregar em alguém, não é? Às vezes descarregar no estrangeiro, porque é muito mais fácil acusar o estrangeiro. É verdade. Aqui há uma coisa que é importante, eu vou fazer o outro reverso da medalha, só assim pincelada, depois voltamos ao tema, que tem a ver, mas isto sempre com a salvaguarda de que a cultura que fosse a preeminente, aquela que prevalecesse, era a de Deus. A lei era a de Deus. Ou seja, eles tinham que os cuidar, mas cuidar não seria deixar que as culturas, os deuses deles, a forma de estar deles prevalecesse sobre o povo. Mas que ao recebê-los, se eles se mantivessem fiéis ao Deus verdadeiro, eles também deviam de ser tratados como filhos de Deus. Exatamente. Não é reverter aqui papéis, exatamente, mas é saber integrar. E saber integrar passa por não só respeitar, mas se nós formos aqui à luz daquilo que Jesus já dizia, não é? Houve alguém que lhe perguntou: mas o que é que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E ele disse: olha, então faz uma coisa, ama o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todas as tuas forças, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, se eu amar o estrangeiro como eu amo a mim próprio, então as coisas é muito mais fácil. E tu apontaste aqui um ponto muito importante. Às vezes há quase que este medo da aculturação, não é? de eles trazerem, está aqui o eles, não é? O eles trazendo a cultura, não é? Às vezes nós fazemos logo aqui a distinção de pessoas pela nossa forma de como falamos. Mas o que Deus queria dizer era: se vocês forem bondosos para com eles, eles vão vos seguir. Nós temos um exemplo na Bíblia, não é? Nós, quando lemos o livro de Ruth, não é? Ruth era uma moabita, e pelo exemplo da sua sogra, ela disse: onde tu fores eu vou, e o teu Deus será o meu Deus. Okay. Apesar dela ter outros deuses. Mas houve essa necessidade. E eu gosto de salvaguardar este ponto, porque ao longo de todo o livro de Deuteronômios, nós temos estado a fazer vários estudos e vamos continuar a fazer. Este é um ponto importante. Tem a ver com as fronteiras religiosas.
e elas fazem parte deste estudo também. Nós não podemos agarrar e tocar num tema excluindo os outros pontos todos. E é nesse sentido que a aceitação do Deus verdadeiro como o Deus que guia todas as coisas, ela tinha que ser o primeiro passo ou um passo integrante, para que depois não houvesse, ao contrário, uma aculturação aos deuses pagãos do povo. E porquê é que eu digo isto? Porque nós agora vamos aplicar isto um bocadinho também à nossa sociedade. E isto vai ajudar-nos na aplicação à nossa sociedade e à nossa vida como cristãos. No ponto em que aceitar o estrangeiro espiritual, mas não adotar os caminhos não espirituais do estrangeiro espiritual. Eu acho que estou-me a conseguir fazer entender. Sim, eu percebo. Há aqui um versículo interessante em Tiago 1:27, porque o que é esta religião pura? Não é? E em Tiago 1:27 diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. E é uma aplicação muito prática, não é? Diz assim: visitar os órfãos e as viúvas. O estrangeiro não está aqui, mas a mim apetece-me colocar aqui o estrangeiro. Eu coloco aqui entre parênteses o estrangeiro também, onde, nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, devemos derrubar barreiras, mas dar sempre testemunho para que o outro possa fazer parte deste povo de Deus, não é? E a religião pura, como diz Tiago, é justamente isto: é visitar, dar, estar nos momentos difíceis com estas pessoas. Mas salvaguardando, guardar-se incontaminado. Exatamente, que é o que termina o versículo de Tiago, é guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, eu vou dar testemunho, não é? Vou dar testemunho da minha fé. E isto é mesmo assim porque Deus é um Deus verdadeiro e porque Deus também ama o estrangeiro, vai tocar o coração e vai dizer: olha, este é o caminho, segue. Há outro texto que é muito interessante, que também se encontra em Deuteronômios, no capítulo 24, do versículo 14 e 15, diz: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro. Então é interessante porque a lição fala-nos mais, a lição ou o estudo de hoje fala-nos mais sobre esta ideia do estrangeiro, mas às vezes também é aquele que nós consideramos inferior. Por isso é que este versículo próprio está aqui: o necessitado e o estrangeiro, pelos vistos, estão aqui num ponto de igualdade, porque nós temos uma visão errada de colocar como pessoas inferiores. Elas não são inferiores, elas são mais fragilizadas e precisam mais do nosso suporte e da nossa ajuda. O problema da nossa sociedade é justamente hierarquizar as coisas. Nós temos aquelas hierarquias, não é? Exato. E quando a hierarquia não devemos derrubar uma hierarquia, mas a hierarquia só por si não faz sentido. Portanto, cada pessoa deve estar no seu lugar, não é? Mas com respeito. Se eu respeitar o meu próximo, se eu tiver amor pelo meu próximo, esta hierarquia passa de uma verticalidade para uma horizontalidade. Exatamente, porque as hierarquias, elas servem para nos dizer qual é a nossa responsabilidade. Não é para dizer que somos mais importantes ou menos importantes. Exatamente. Qual é a nossa responsabilidade, o nosso papel, o nosso lugar? E cada um tem a sua responsabilidade, mas como pessoas somos todos exatamente iguais. Exatamente. E ninguém é mais importante porque tem mais isto, ou porque tem menos aquilo, ou porque é mais isto ou mais aquilo. E quando nós vemos isto a este nível, também vemos a nível geográfico. Quem é que fez o mundo? Exatamente, o próprio Deus, não é? Quem é que é o dono do mundo? Exatamente. Somos todas suas criaturas. Alguns, para além de suas criaturas, somos seus filhos, porque o aceitamos. Mas porque o aceitamos. Exatamente. Significa que qualquer um pode aceitar e tornar-se filho. E o nosso papel é? É tão simples. É trazer filhos para o pai. Exatamente. Trazer filhos de volta para o seu pai, não é? Aquele que estava perdido, aquele que estava longe, dar-lhe mais uma oportunidade ou dar-lhe a oportunidade da sua vida para voltar para Deus. João, muito obrigada, porque realmente pudemos fazer aqui uma visão sobre este tema tão importante que nos é trazido pelo livro de Deuteronômios. Mas agora que já vimos o que é que aconteceu em Deuteronômios, o que eu te vou pedir é que nós agora possamos aplicar isto ao nosso dia-a-dia. E assim, uns 10 minutos, 5 minutos, que tu nos possas ajudar agora a fazer o caminho e isto é aquilo que nós temos vindo a fazer com Deuteronômios. Deuteronômios são pessoas que estão à porta do Canaã e que precisam de rever com Deus conceitos. Nós somos o povo de Deus, estamos à porta da Canaã celestial e precisamos de aplicar estes conceitos que Deus reviu com Moisés
para a nossa vida. Vou-te pedir que faças o papel de Moisés, no sentido em que nos possas dizer as coisas que nós precisamos de fazer para que estas ideias possam fazer parte da nossa vida, agora que estamos a preparar-nos para entrar para a Canaã Celestial. Tal e qual como Deus sentiu necessidade daquele povo ao entrar numa nova fase da sua vida, que era entrar naquela Canaã, numa terra prometida, não é? Portanto, quase que o povo fez ali um reset, não é? Deus fez ali um reset à sua vida, não é? Estava a entrar dentro de uma terra nova, Deus relembrou os mandamentos. E na nossa vida, sabes que eu às vezes também me sinto, e todos aqueles que nos estão a ouvir, que são cristãos e que têm os valores bem ali vincados, eu acho que muitas vezes nós, e se formos sinceros com nós próprios, eu acho que muitas vezes nós sentimos um bocadinho à contracorrente. A contracorrente porque nós temos uma determinada ética, temos uma determinada forma de viver e sentimos que tudo o resto está a contracorrente. E por vezes nós cristãos sentimos quase como estrangeiros num mundo onde vivemos. E às vezes precisamos de nos relembrar. E o que é relembrar? Quase que me apetece vir ao início do nosso estudo, que é circuncidar o nosso coração. E o que é circuncidar o nosso coração? É passar momentos em leitura, mas não só ler por ler, leitura dos versículos bíblicos, dos textos bíblicos e meditação. O que é que isso tem a ver comigo? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é que Deus me pode ajudar neste ponto? O que é que eu devo retirar da minha vida para iniciar uma nova carreira, para entrar numa terra prometida? Estou-me a preparar para esse momento? Então, estas perguntas nós devemos fazer a nós próprios. E se formos buscar aquilo que Jesus diz, por exemplo, em Marcos 12, 29 a 31, já o que dissemos há bocado, diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, da tua alma, das tuas entranhas. Deves amar o teu Deus assim. E depois ao teu próximo como a ti mesmo. Se começarmos por aí, já é uma boa base. E depois a seguir, o que diz também em Mateus 20, 28, quando o próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E se nós tivermos esta atitude de leitura, de meditação, de servir ao outro e de olhar ao outro de uma forma diferente, de igualdade para igualdade, não é? O meu semelhante, então as coisas vão correr de forma diferente. A minha vida vai se tornar muito mais luminosa, a minha vida vai se tornar muito diferente. Não é? E como é que eu posso aplicar isso na minha vida de forma direta, por exemplo, com os estrangeiros? Não é? Imagina que eu tenho estrangeiros na minha comunidade, o que é que eu posso fazer? Eu, João, o que é que eu posso fazer? Bem, para além de começar por isto que nós já dissemos, ou estar atento às necessidades, não é? Que tipo de famílias são? São famílias em que é só um que vem desbravar, não é? Normalmente é sempre o homem que vai à frente, tentar arranjar casa, tentar arranjar trabalho, tentar arranjar até se calhar uma escola próxima, não é? E eu posso ajudar na parte da alimentação e se nós quisermos nos juntar a grupos de amigos, a ONGs que já existem se calhar à nossa volta, ou associações de pessoas que já ajudam, não é? Que já estão a ajudar na área da alimentação, da educação, da própria segurança, da própria segurança e todas as outras coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, por que não convidar para um almoço em conjunto, por exemplo, se são meus vizinhos, por que não convidar? Depois da pandemia. Não é? Depois da pandemia. Mas por que não partilhar? Partilhamos ali a nossa... eu explico como é que é a minha comunidade, ele explica-me como é que é a sua e podemos assim de uma forma saudável. E partilhar o nosso Deus, não é? Exatamente. E depois, e claro, sempre integrado na nossa vida e integrar o nosso Deus na vida dos outros também. Então assim podemos, estes são os conselhos, não é? E eu só te peço uma última coisa, que é 1 minuto, resume tudo aquilo que nós falámos agora. Então, olha, Deus tem esta preocupação de colocar o povo numa nova terra. E Deus pede que nunca se esqueçam daqueles que são os mais fragilizados, os mais marginalizados, nomeadamente os estrangeiros, porque eles assim foram estrangeiros, que eles possam ter um olhar diferente, um olhar de amor e um olhar completamente, não esquecendo aquilo pelo qual eles passaram na terra do Egito. E que nós possamos aprender retirar essa lição para nós próprios e nós possamos aplicar isso no nosso dia-a-dia,
às vezes, se calhar, a hipótese que nós podemos aplicar isso está mesmo ali à nossa porta e nós nunca nos demos por conta. Obrigada, João, pela tua ajuda, Obrigado. pela tua participação. Obrigada por nos teres trazido, então, este aprofundar deste tema de hoje, que o livro de Deuteronômios nos traz. Aí em casa, muito obrigada porque esteve connosco, obrigada por ter feito parte deste momento especial. Queremos convidá-lo a continuar a fazer parte destes estudos profundos sobre o livro de Deuteronômios. Convido a estar connosco já no próximo programa. Encontramo-nos até lá. Não podemos nem queremos esquecer que no nosso país mais de 1 milhão de pessoas foram contagiadas e que elas e as suas famílias enfrentaram a doença e estão a recuperar física e mentalmente. Não podemos nem queremos esquecer que morreram cerca de 18 mil pessoas, muitas delas sós, sem oportunidade de um último adeus, deixando tristes e impotentes os que as viram desaparecer. Não podemos nem queremos esquecer todos os que trabalharam e deram o melhor de si, profissionais e voluntários, aliviando o sofrimento do próximo e mantendo a funcionar a normalidade possível. Não podemos nem queremos esquecer aqueles que em Portugal e um pouco por todo o mundo morreram devido à fragilidade dos serviços de saúde que deixaram de poder atender a outras doenças graves. Não podemos nem queremos esquecer a pandemia da solidão que nos atingiu a todos, mas particularmente aos mais idosos. Muitos perderam a vida ou a lucidez, fazendo-nos ver quão preciosa é a sua existência e que por isso os devemos proteger. Não podemos nem queremos esquecer que na proteção da saúde, na esperança da doença e na coragem do cuidado está sempre a presença de Deus. Não podemos nem queremos esquecer o quanto sentimos a ausência do louvor em comunhão nos templos, mas também o quanto foi importante o apoio próximo que nos concedemos como irmãos. Não podemos nem queremos esquecer a bem-aventurada esperança de Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, que enxugará toda a lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Não podemos nem queremos esquecer, porque nessa memória há fé, há humanidade, há fraternidade, há gratidão, há amor. Se tu já não podes ver por detrás dessas lágrimas, se tu já perdeste a fé e o que tens já não satisfaz, há alguém a ouvir à distância de uma oração. Tudo novo Ele faz, mesmo antes de um pedido teu. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as
Quando as portas se fecharem, quando todos te deixarem, da vastidão insondável do macrocosmo, da beleza etérea e majestosa das galáxias e nebulosas, ao delicado matiz de cores presentes em uma flor, em uma ave ou no amanhecer. Até um olhar mais profundo nos levar à sofisticada complexidade do mundo microscópico. A impressionante composição de uma simples folha, a nanotecnologia incomparável em uma molécula. O mundo natural, em todas as suas formas, nuances e perfeitos ajustes, surpreende para onde quer que nossa percepção permita contemplar em detalhe. E, de tudo isso, o que mais o encanta? Conheça agora o que cientistas, especialistas e estudiosos revelam que há, para eles, de mais fascinante no mundo natural. El mundo natural para mí es sumamente estimulante en muchas facetas. Mirándolo como filólogo, me llama mucho la atención los procesos de comunicación del mundo natural con nosotros. Y no hablo de una expresión etológica en que un animal tenga un comportamiento de domesticación, de acercamiento al ser humano, no, en cómo se expresa la naturaleza a nivel de comunicación. O sea, yo puedo ver en un árbol la forma de la hoja, el color de la hoja, que me está comunicando si tiene algún tipo de necesidad, si está creciendo adecuadamente. Puedo observar las formas, las estructuras, el desarrollo natural o no natural de una planta, la vegetación, de un animal, en la manera de expresarse, en la asociación de grupos. Para mí, cómo se comunica la naturaleza conmigo en otras formas me llena de mucha satisfacción, ¿no? A mí lo que más me gusta es la posibilidad de ver y experimentar la sensación que uno siempre tiene cuando está entre las grandes montañas. Esa es una cosa realmente extraordinaria, un sentimiento muy especial que uno tiene cuando se encuentra en las grandes montañas. Y a mí, por otro lado, siempre como me entusiasmaron tanto las montañas, me gustó y desarrollé el gusto por escalar montañas. Y no hay mejor sentimiento que estar agarrado de la roca y escalar, sentir la roca en las manos, sentirla en el cuerpo y después llegar arriba y sentarse y admirar el paisaje. Esa combinación de aventura, de experimentar la roca con las manos, ¿no? La sensación de estar arriba de las montañas, a mí siempre me apasionó mucho, así que tengo un amor especial por las grandes montañas. Así que después siempre que leo, hemos estado en las distintas cordilleras de América y hemos visto los volcanes y las montañas de distintos tipos que hay en las cordilleras y siempre son apasionantes y me encantan mucho, así que me parece algo realmente fascinante del mundo de la geología y de la historia de la Tierra, ¿no? Cómo se han formado esas montañas a través de los fenómenos geológicos
y también a través de la erosión de los elementos que han tallado las formas y las figuras extraordinarias de las montanhas. Outra coisa que me fascina é a arquitetura das plantas. Algumas plantas são de uma forma e outras são de outra forma. Quando a gente olha, por exemplo, um pé de jambo, ele tem um formato específico. Eu não preciso ver o jambo, o fruto, para saber que aquilo ali é um jambeiro. Eu vou ver que ele tem uma forma de cone, assim. Então, quando ele tem essa forma, eu já sei que é um jambo. Agora, se eu olho uma mangueira, ela tem uma copa completamente diferente. Essa arquitetura é determinada pela genética da planta. E, obviamente, se eu tenho plantas próximas umas às outras, elas vão também ter arquiteturas diferentes, porque elas não podem expandir suas copas embaixo se tem várias plantas próximas. É o que nós vemos num bosque como esse. Várias plantas próximas, as copas vão estar mais no alto. Nós não temos abertura aqui. E a arquitetura das flores, né, a maneira como as pétalas estão inseridas, às vezes alguma formando assim um elíptico, uma coisa perfeita, mas assim muito perfeita, muito linda, e cada uma tem seu tipo. Né? Então há vários jogos de como se fossem escamas, né? Isso acontece nos animais também, né? As penas como estão colocadas, a coloração que as penas assumem, se estão numa posição ou em outra. Quando o pássaro abre a asa, você vê, às vezes em cima não tem cor nenhuma, embaixo é todo colorido. Né? Então essa inserção, essa maneira como é colocado, né? E aí vem arquitetura e luz junto, as duas coisas que eu tenho assim mais fascinação, que é realmente assim tão bem feito que assim a gente pensa assim, quem fez isso, né? Nós não fazemos desse jeito, nós não conseguimos imitar. Por mais que nós tentemos, nós nunca chegamos a fazer da mesma forma que a natureza faz. Então, como ela faz tão perfeito, e eu que tenho raciocínio, que consigo pensar, já vi, né? Estou copiando o modelo. Eu não estou inventando nada, eu estou copiando o modelo e não consigo fazer tão bem. Parece que a coisa, assim, cores e mistura de cores, né? Na maneira como, e você vê de uma forma diferente, assim, é muito lindo. O mundo natural é como um todo fascinante. A gente observa do ponto de vista macroscópico as plantas, as flores. Eu gosto muito de orquídeas, né? As orquídeas são fantásticas, maravilhosas. E os animais, a gente vê os beija-flor. O beija-flor é um pássaro fantástico. O sistema de posicionamento global, o famoso GPS, ele só foi realmente declarado operacional em 95 e foram investidos 10 bilhões de dólares para se colocar os satélites, para ter todo o sistema funcionando. O interessante é que as formigas já usam o GPS há milhares de anos. E o detalhe é que o delas é muito mais eficaz, muito mais eficiente, né? As formigas consomem muito pouca energia, não poluem o meio ambiente e elas conseguem, graças às suas antenas e aos sistemas que há ali, se ajustarem, se conectarem ao campo magnético da Terra e não perdem o caminho. In my own research on both marine invertebrates and vertebrates, I see incredible evidence of intelligence and designs that are amazing. When we talk about sea turtles, for instance, and some of the larger marine vertebrates, they're able to migrate from one area of the world to another. And to be able to do this consistently from year to year. For example, the hawksbill turtles that we study in the Caribbean, we have been able to satellite track nesting female hawksbills. They come to a nesting area in one part of the world, for instance, in Honduras where we're working. We can attach a satellite tag to these turtles and track their migrations after the nesting season. And we find that those particular turtles will go from little islands in the Caribbean coast of Honduras to Mexico or to Belize. And they tend to move in very intentional ways.
They are not wandering from place to place looking for their homes. They know exactly where their homes are. And some research has told us that when a sea turtle hatches out from its egg, it's already able to detect magnetic fields. That to me is absolutely incredible. And as that turtle moves off of the nesting beach for the very first time, it's actually imprinting on magnetic fields as it moves away from that beach. So that 18 or 20 years later, when it becomes a mature female or a mature male, mostly females, but when they become mature, they are somehow, and we don't understand how, but they're somehow able to turn that magnetic field map around in their brains and follow those magnetic fields right back to the same beach that they were hatched on. To me, this is absolutely incredible. And it keeps us humble as humans to recognize that what we would consider simple or dumb animals are able to do amazing things that we as humans can't do. For me, this really is evidence of some intelligence, that these turtles are able to undertake these amazing feats of migration, to know exactly where they're going and exactly how to get back in these vast oceans is absolutely incredible. Se a gente tem animal fascinante que é o pinguim, né? Eu tenho uma filha que ela adora gelo, ela adora brincar com gelo. E quando ela pega o gelo, ela rapidinho solta porque o gelo queima a sua mão frágil, né? O pinguim não tem esse problema. Ele está lá no gelo, pisa no gelo e o gelo não agride o seu pé, as suas partes. Muito bem. Como que a natureza, quem projetou a natureza resolve esse problema? É simples, ele pega o sangue quente que sai do seu corpo e entrelaça esse vaso de sangue quente com vasos que tem o sangue frio vindo do pé do pinguim. Então agora você tem um processo de transferência de calor resolvendo o problema do pinguim. E a gente utiliza isso em nosso dia a dia. Quando você tem sistema de refrigeração, qualquer deles que seja, o princípio de troca de calor é basicamente o mesmo que a gente enxerga nesses animais. Qualquer pessoa que visse uma válvula fabricada pelo ser humano jamais concluiria que aquilo ali fosse fruto do acaso ou de ajuntamento fortuito de metais ou coisa parecida, né? Realmente aquilo aí pressupõe inteligência, intencionalidade. Quando a gente transpõe essa reflexão para a natureza, o primeiro ser vivo que nos vem à mente é a girafa. A girafa ela tem um dos corações maiores, né, do reino animal, um coração muito grande, porque ela precisa bombear sangue até alguns metros acima, né, até a sua cabeça, né, até o cérebro. Só que quando a girafa baixa a cabeça para beber água, seria natural de se esperar que ela tivesse um AVC instantâneo pela pressão do sangue ali. E, no entanto, ela não tem problemas. E quando levanta a cabeça, seria de se esperar também que ela tivesse uma queda de pressão e pudesse até desmaiar. O que acontece é que ela dispõe de vários divertículos ou microválvulas dispostas ao longo do pescoço, nas artérias. Quando ela abaixa a cabeça, essas válvulas regulam a pressão do sangue, de modo que chegue até o cérebro, até a cabeça dela, a quantidade necessária de sangue. Quando ela ergue a cabeça, acontece de novo esse processo, né, de regulagem da pressão e da vazão do sangue por essas válvulas. A questão é como que a girafa se virava antes de essas válvulas surgirem ou evoluírem, né? E se ela se virava bem com isso, sem isso, por que seria necessário então o surgimento, a evolução desse tipo de mecanismo, né? É um sistema realmente muito interessante, de complexidade irredutível, sem o qual a girafa não existiria, não conseguiria sobreviver. Cuando yo veo una bandada de vencejos, es pájaro pequeñito, que no es capaz de volar demasiado solo, sino que necesita a veces grupos, y cómo forman nubes los vencejos con formas espectaculares, sin chocarse unos con otros, teniendo una mentalidad colectiva, sin ser colectivos, siendo individuos, esa masa que se mueve con unas formas espectaculares. Eso es un lenguaje que a mí me fascina, ¿no? O sea, yo veo en la naturaleza unas dimensiones de diseño casi de perfección que me llaman a la reflexión, ¿no? Que me llaman a pensar, bueno, aquí hay mucho más, se expresa de otra manera. Eso no quita
que también me afecte la grandiosidad. Pero esos pequeños detalles, cómo está configurada una flor, por qué usa los colores que usa, por qué un amanecer y un atardecer tienen el tinte que tienen cuando podían tener otro, es un proceso que se comunica conmigo y que me dice que en la naturaleza hay mensajes. E se analisarmos ainda mais a fundo, imergindo em detalhes quase invisíveis nos campos da química e biologia, o que haveríamos de encontrar? Vamos então empreender uma incrível viagem a nível microscópico. Cuando nosotros estudiamos en el microscopio estructuras orgánicas, estructuras que pertenecen a seres humanos o animales o a plantas y las comparamos con estructuras fabricadas o artificiales, nos surge lo que apareció primero en la historia. Cuando se estudió a través del microscopio las primeras estructuras hace varios siglos, lo que llamó la atención para los investigadores era la estructura que tenía el tejido vivo, que ellos llamaron célula, que significa celda. Los tejidos están formados por estas pequeñas estructuras llamadas células, que son únicas. No las encontramos en estructuras artificiales, porque las células son las menores estructuras o unidades morfológicas de vida. Hoy en día, el avance de la ciencia y de la tecnología permite estudiar las células a niveles muy profundos que nosotros llamamos ultraestructurales. Cada vez son más complejas las estructuras que se van encontrando que forman parte de las células, como por ejemplo las moléculas llamadas proteínas. Hay cientos y miles de proteínas que podemos encontrar en las células. Solamente en una parte de la célula, que es la membrana celular, podemos encontrar una gran cantidad de estas estructuras con determinadas funciones y complejidades. Algunas proteínas forman canales con una abertura en su interior. Otras forman compuertas, otras forman bombas donde se bombean diferentes minerales o iones selectivamente elegidos para llevar a cabo diferentes funciones celulares. Otras constituyen enzimas, ayudando a que procesos constructivos o destructivos se lleven a cabo dentro de la célula para que la vida pueda seguir de manera estable. Cuando nosotros estudiamos una sustancia artificial, no encontramos eso. Las sustancias artificiales son mucho más sencillas y son limitadas comparadas con lo que nosotros podemos encontrar solamente al estudiar una célula. Entonces imaginemos la complejidad que podemos encontrar al estudiar conjuntos de células, tejidos, órganos y sistemas, al comparar con estructuras artificiales donde no hay punto de comparación. Quando a gente vê as moléculas que constituem a vida, elas são realmente fascinantes. A molécula de DNA é um espetáculo de engenharia, é um espetáculo de otimização de informação. É uma dupla hélice, você tem todo um fio de fosfato, você tem açúcares para estabilizar a molécula e para governar a sua estabilidade. Então você tem o desoxirribose para o DNA, porque a hidroxila não pode estar lá, você tem a ribose para o RNA, porque aí a hidroxila está lá e vai quebrar o fio fosfato e a molécula vai ser menos estável. Aí você vê as bases nitrogenadas, anéis de 2, anéis de 1, é uma coisa fantástica, né? 2 anéis, 1 anel, e toda uma engenharia, toda uma sofisticação bioquímica nessas moléculas. As proteínas, elas se auto-inovelam, coisas assim, sequências de 1.000, 2.000, 3.000 aminoácidos. Quando soltas, né, numa solução, todas elas correm rapidamente esses átomos e formam estruturas funcionais, formam máquinas moleculares. Aí você vai na célula, vê que essas moléculas formam robôs nanomoleculares. Os robôs têm perninhas, têm braços, eles andam nas rodovias celulares. São verdadeiros robôs nanomoleculares formados pelas moléculas da vida. Aí você vai na célula, você tem filtros moleculares, filtros que passam água cristalina. Aí você vai um pouco mais, você vê ali mitocôndrias, baterias de energia, coisas assim fantásticas do ponto de vista de sofisticação e engenharia. Aí você vai mais e vê ribossomos. Ribossomos são duas mãozinhas ali a
preparar e a costurar as proteínas. Você vê que tudo isso funciona no ambiente cibernético, de transferência de informação através das moléculas da vida. Então é realmente fascinante do ponto de vista químico. Toda essa engenharia funcionando ciberneticamente, automaticamente, não tem nada ali. A energia de prótons e tudo mais, é uma máquina, é uma cidade nanomolecular de altíssima tecnologia, coisas que a gente só via lá nos Jetsons, naqueles seriados, de ficção científica, a gente encontra dentro das nossas células. Então, sou fascinado pelas moléculas da vida, pela química da vida, que talvez sejam realmente o maior espetáculo desse universo. A química das moléculas que habitam dentro de cada um de nós. Tudo é fascinante, mas algumas coisas me chamam muito a atenção. Por exemplo, é uma fonte inesgotável. Nós nunca vamos compreender toda a natureza. Houve uma época em que a gente acreditava que a gente conseguiria explicar todos os fenômenos da natureza, né? E a gente viu que não, que a gente está sempre descobrindo novos fenômenos, novas ideias, novas teorias. Então, acho que essa inesgotabilidade da fonte que é a natureza para a geração de conhecimento é algo que me fascina muito. Na natureza, nossos processos celulares, a gente constrói proteínas com mais de 100 mil de unidades de massa, assim, são gigantes, em poucos segundos. E se a gente tenta fazer isso num laboratório, né, talvez milhares de anos, talvez. Então, como a natureza opera de forma perfeita, rápida, precisa, né? Isso fascina demais, né? A química na natureza ela é muito perfeita. Observando o mundo natural, desde o microcosmo ao macrocosmo, nós encontramos coisas maravilhosas, estruturas, máquinas, mostrando realmente planejamento e desígnio, né? No sentido das maiores dimensões. Então nós vamos ver o nosso planeta Terra, vamos ver a Terra inserida no Sistema Solar, vamos ver o Sistema Solar inserido na Via Láctea e vamos ver essa nossa galáxia num conjunto de outras galáxias e assim vamos ver grupamentos de galáxias, vamos ver grupamentos de galáxias. Nós vemos um universo onde há organização. São coisas assim extraordinárias que fascinam também, mostram a existência de um grande planejador atrás de tudo isso. Para mim, pessoalmente, e é algo que me toca desde pequeno, é o céu. Céu estrelado, eu gosto. Você olha numa noite estrelada, límpida para o céu, você vê aquela miríade de estrelas, você não tem como não se perguntar de onde eu vim. Quem criou tudo isso? E o universo é uma coisa espetacular, é gigantesco, nós não temos como conceber as dimensões universais. A quantidade de estrelas, de conglomerados de estrelas, de galáxias, é algo impressionante. O mundo natural ele é algo extremamente fascinante. Por que ele é fascinante? Porque quando você estuda a natureza, que você olha a maneira com que a natureza funciona, a maneira com que a natureza resolve os seus problemas, né? Nós utilizamos esse conhecimento para criar coisas no nosso mundo e utilizar sistemas parecidos. Vou dar um exemplo muito simples. Quando a gente pensa em inteligência artificial, quando a gente pensa em redes neurais, trabalhando no campo da ciência da computação, isso tudo foi criado, isso tudo foi produzido a partir de um entendimento de como é que o nosso cérebro funciona. Então perceba, se o mundo da ciência da computação é produzido por mentes inteligentes, maior foi a inteligência da qual eu aprendo acerca dela. Então o mundo natural me fascina porque ele mostra uma complexidade, ele mostra ser resultado de uma mente muito inteligente. Inteligência, funcionalidade, design belo e elaborado, engenhosidade, na maneira maravilhosa como a natureza se comunica e interage com todos os seres vivos, na beleza monumental das montanhas,
na arquitetura de estética tão diversa quanto criativa das árvores, na intrigante tecnologia natural presente em animais da terra, do gelo e do mar, no microcosmo das moléculas, a colossal formosura do espaço sideral. Aspectos fascinantes de um universo que para nós é praticamente infindável, que nos leva a olhar para um infinito e uma perfeição situada muito acima de nós, acima das coisas visíveis. E nos faz pensar: seria este vasto e maravilhoso quadro uma obra sem autor?